20º volume da obra. A maior novidade da época é a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase da recuperação do animal racional. E assim, como as velhas tradições já se acabaram e uma infinidade de fases já se passaram, como todas essas transições, tudo se acabou. E a vida do animal, por ser uma vida passageira, uma vida provisória, também passa, como as velhas tradições já se passaram. Por isso, um tempo é uma coisa, outro tempo é outra, e outro tempo já é outra. E assim são as épocas, época disso, época daquilo outro. Tudo passa e fica no rol do esquecimento, como todo o passado das velhas tradições. Tudo sempre em multiplicação de renovações, sempre tudo se renovando, as multiplicações em evolução, tudo mudando e ficando no rol do esquecimento. O que passa fica esquecido, porque o animal sempre viveu em busca de novidades, em busca de coisas novas. Então, o que passa vai ficando esquecido. E assim, as velhas tradições ficaram todas esquecidas. O passado, as épocas, tudo ficou no rol do esquecimento. Ninguém se lembra mais do que se passou, todos em busca de novidades. E a maior novidade da época atual é a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase da recuperação do animal racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem e tudo dando certo na vida de todos. A orientação positiva, a orientação consciente, a orientação racional faz com que tudo dê certo na vida de todos, para o bem de todos, para a paz de todos, para o equilíbrio de todos e para a felicidade de todos. E assim, existem duas fases no mundo: a fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional e a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então, todos têm que conhecer a fase de sua recuperação para sair da fase de liquidação. Por a fase existente ser de liquidação, é que os males são de uma forma tal que ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. Como está aí a multiplicação dos males, a multiplicação do sofrimento. Por a fase ser uma fase de liquidação, a mortalidade está aí em grande escala, morrendo-se de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, sendo surpreendidos com surpresas desagradáveis, surpresas tortuosas, surpresas que muitos não aguentam mais. Tudo isso devido à fase de animal racional estar em liquidação. Então, existem duas fases no mundo: a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional, e a fase de liquidação do animal racional. Tudo porque a fase de animal racional já se acabou há muito, e não conheciam a fase de recuperação. Agora é que estão tomando conhecimento, agora é que estão conhecendo e sabendo o porquê da causa de todos esses males, porque não há sofrimento sem causa. É como estão vendo, o animal chegou ao auge do ponto de desequilíbrio de uma forma tal que não há quem possa conter as ruínas que vão pelo mundo afora. Muitos vivendo com medo de viver, vivendo com medo dia e noite, porque não tem garantia de coisa alguma. E quem não tem garantia tem que viver assim mesmo, com medo, assustados, e dizendo: é verdade, a vida chegou a tal ponto que ninguém tem mais sossego, nem de dia, nem de noite. Onde é que vamos parar desta maneira horrivelmente? Tudo isto porque a fase de animal racional está em liquidação, e daí as loucuras de todos os tamanhos, os desacertos, os descalabros e a falta de garantia em tudo. Todos vivem assombrados da forma que estão vivendo.
Há lugares onde ninguém pode mais nem dormir, porque o inferno é dia e noite e dia. A vida se tornou um pesadelo por desconhecerem a causa, que é justamente a fase de liquidação. E assim, a vida é uma máquina com pouca duração, e cada vez com menos duração, devido à multiplicação da degeneração. Então, cada vez essa máquina tem menos duração, porque tudo que se degenera diminui e enfraquece, e com a multiplicação do enfraquecimento, desaparece. Então, a vida é uma máquina que cada vez tem menos duração e que depende de um combustível adequado para poder viver. Então, nessa vida do nada, fizeram do nada como se o nada tudo fosse, e vendo na mesma hora que o nada nada é. Mas, como estavam na fase inconsciente, viviam à semelhança do irracional, porque o irracional é um inconsciente. Então, por serem inconscientes, davam valor ao nada como se o nada tivesse valor. Davam valor à matéria, como o irracional pensa. Davam valor à matéria, como se a matéria fosse uma coisa de valor. A matéria surgiu do nada. E qual é o valor do nada? Nada. Então, quem valoriza o nada tem consciência? Não. Sabe o que está fazendo? Não. Porque o nada, qual é o valor que tem? Nenhum. Qual é o valor? Nada. Mas então, por darem valor ao nada, é que na categoria de animal racional, viviam como verdadeiras feras bravias, uns contra os outros, discutindo por tudo, brigando por tudo, guerreando por tudo, discutindo pelo nada, brigando pelo nada e morrendo pelo nada. Tudo isso por estarem na categoria de animal, pensando como um animal, valorizando o nada como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, discutir pelo nada, o que é que estão resolvendo? Nada. Guerreando pelo nada, o que é que está adiantando? Nada. Como nunca adiantou. Tudo por estarem na categoria de animal racional. O animal é ambicioso, ganancioso, invejoso, egoísta, tem todos os defeitos para trucidar a si mesmo e aos demais, por pensar como um animal. O animal só pensa na matéria. O animal é inconsciente e, por ser inconsciente, é que valorizou o nada, deu valor ao nada como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que é que estão adiantando? Nada. E por isso está aí o progresso de destruição dos seres, de destruição de tudo, um progresso que vai a regresso, porque o progresso do nada não está adiantando nada. Só vai a regresso, porque o nada não tem valor por nada ser. O nada, por ser nada, é um ser que por si mesmo se destrói. Então, um progresso de destruição de si mesmo e dos seres. Daí, a multiplicação do sofrimento de todos, por julgarem o nada como se fosse uma coisa de valor. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Quem se aborrece pelo nada não está adiantando nada. Quem briga pelo nada não está adiantando nada. Quem ambiciona o nada não está adiantando nada. Quem tem ganância pelo nada não está adiantando nada. Porque qual é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta tudo isso? Nada. E por isso estão aí penando desse jeito, dessa forma, horrivelmente, por viverem inconscientemente como um bicho avarento, sem sossego, atormentados pelo nada, cheios de tormentos pelo nada, sem saber onde vão parar com essas multiplicações de desacertos. E quem luta pelo nada só desacerta, porque não está adiantando nada. Quem briga pelo nada só desacerta, porque não está adiantando nada. Daí surgirem as confusões, as questões, as brigas, as discussões, as lutas, as guerras,
o estrangulamento, a morte, a destruição. Porque quem luta pelo nada está destruindo a si mesmo e destruindo aos demais. Está aí o progresso do nada. E o que tem adiantado? Nada. A multiplicação da destruição e do estrangulamento dos seres. Tudo isso por viverem numa fase inconsciente, uma fase de animal racional. No inconsciente, esta é a forma de agir, não adiantando nada. E por não adiantar nada, está aí a multiplicação do sofrimento, a multiplicação de todas as ruínas, por não adiantar nada, dar valor ao nada, uma coisa sem valor. Qual é o valor do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta tudo isso? Nada. E por não adiantar nada, está aí o desequilíbrio geral, os tormentos, os padecimentos. Todos arruinados por dar valor a uma coisa que não tem valor, o nada. Por isso, não poderiam nunca encontrar o equilíbrio do mundo nestas condições, e sim a multiplicação do desequilíbrio. Então aí, derrotados pelo nada, sofrendo pelo nada, desassossegados pelo nada, atormentados pelo nada, torturados pelo nada, desesperados pelo nada. O que é que está adiantando? Nada. E por isso estão aí, nessa categoria de inconscientes, nessa categoria de animal racional. Então, procurem conhecer o que é racional para o acerto de tudo e de todos. Racional é a categoria consciente, e o animal racional é inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, é um louco com aparência de bom. Está aí o progresso de loucos, a destruição de si mesmos, a destruição de tudo e a destruição dos seres. Guerras, brigas de toda a espécie, desacertos e desatinos. Como se justifica tudo isto? Se justifica pela razão seguinte: nunca tiveram conhecimento do porquê assim são, para deixarem de assim serem. Agora sim é que estão tendo conhecimento do porquê assim são, para deixarem de assim serem, e serem conscientes dentro da fase racional, e deixarem de ser inconscientes na fase de animal. Então, está aí a luta dos inconscientes, a luta dos inglorificados. Inglorificados porque todos sofrendo, e sofrendo mesmo, querendo deixar de sofrer sem poder. Quanto mais procurando não sofrer, mais sofrendo, devido lutarem como os inconscientes. O inconsciente é derrotado sempre, porque ele não tem consciência do que faz, não tem consciência do que diz, não tem consciência do que está fazendo, não tem consciência de coisa alguma. Se tivesse consciência, não ia dar valor àquilo que não tem, não ia dar valor ao nada, sabendo que o nada valor nenhum tem. Qual é o valor do nada? Nada. Quem luta inconscientemente, luta contra si mesmo. E daí, sofrimento e mais sofrimento, e a multiplicação do mesmo universalmente. A sabedoria do nada, o que adianta? Nada. Porque a sabedoria que multiplica o sofrimento, multiplica os tormentos, os padecimentos e todas as ruínas, é uma sabedoria do nada. E o que adianta essa sabedoria do nada? Nada. Então, qual é o valor da sabedoria do nada? Nada. E daí, a razão das ruínas e a multiplicação das mesmas. Resultado: todos desiludidos de tudo, com medo de tudo, sem saber o que fazer para evitar sofrer. O nada tudo é aparentemente, hipocritamente, traiçoeiramente, iludidamente. Até que agora o mundo tomou a sua verdadeira forma, a forma natural, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro natural, o natural do aparelho racional, que é de racional puro, limpo e perfeito. Então, dentro da fase racional, a ligação ao seu verdadeiro natural,
que é o mundo racional, e de lá, recebendo toda a orientação necessária e precisa para o seu verdadeiro equilíbrio aí nessa vida provisória, para que tudo dê certo dentro da fase consciente, a fase racional. O progresso do bem e a multiplicação do mesmo, por a fórmula ser racional. E tudo que é racional é puro, limpo e perfeito. É o ponto que todos sempre desejaram, o bem de si mesmos e o bem de todos, o equilíbrio de si mesmos e o equilíbrio de todos. Hoje, todos ligados ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional, porque são de origem racional. Daí, tudo dando certo na vida de todos, para o resto da vida. Então, dizeis: por que isto não veio há mais tempo? Digo eu, não podia vir há mais tempo, porque ainda estavam muito verdes para entender. Tinham primeiro que passar por toda essa lapidação que passaram, e daí vir o amadurecimento por meio da lapidação. Depois do amadurecimento, o que acontece à fruta madura? Apodrece. Foi o que se deu. Tudo apodreceu. Apodreceu porque ficaram desiludidos de tudo, descrentes de tudo, desesperançados de tudo, e dizendo consigo mesmo: eu só tenho a contar comigo mesmo e mais ninguém neste mundo. Ninguém tem com quem contar, nem aonde se agarrar. Tudo isso devido ao apodrecimento e ao desmoronamento de tudo. Então, todos desiludidos de tudo, nascendo em todos o desespero, o descontrole e o desequilíbrio, todos em ruínas e dizendo: o mundo está entregue ao caos, porque todos vivem caminhando de pior para pior, e desconhecendo a causa de tudo isto, culpando-se uns aos outros, sem ninguém ter culpa da situação aflitiva de todos no universo. Hoje, estão vendo que tinham que passar por tudo isso para então encontrar a porta racional, a porta da recuperação do animal racional. E daí, todos dentro da fase racional, vivendo felizes e contentes, por saberem a causa de toda essa penitência infernal na fase de animal racional. Hoje, todos conhecendo o porquê de tudo, o porquê da causa desse tudo aparente, desse tudo do nada que acaba em nada, desse tudo falso e traiçoeiro. Quando estavam na fase de animal racional, julgavam que na matéria iam encontrar felicidade, e esta sempre muda ficou, porque aonde há sofrimento, não há felicidade. Aonde há tormentos e preocupação, não há felicidade. Quem vive de aparências não pode ser feliz. Quem vive de ilusão não pode ser feliz. Quem vive de sonhos não pode ser feliz. E assim, todos foram traídos pelo jugo da matéria, por pensarem que na matéria iam encontrar o bem de si mesmos. Até hoje viviam à procura do bem de si mesmos, e sempre por encontrar. Porque um sofredor, na categoria de sofredor, na categoria de animal, a categoria inconsciente, não podia de maneira alguma encontrar o bem, vivendo falsamente, traído pelas aparências. E assim, vejam o conteúdo acarreador, evoluindo e progredindo a dor. E todos dizendo: é verdade, nós somos sofredores, e aonde há sofrimento, não há felicidade. Somos mortais, e onde há morte, não há felicidade. Tudo é ilusão, somente ilusão, aparências, sonhos e nada mais. E por isso está aí o maior brilhante do mundo, que é o sofrimento. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, faltando sempre o principal, que é a saúde. E assim, vejam quanta lamúria na fase de animal racional. Por estarem fora do seu verdadeiro natural, tinham que passar por toda essa lapidação de traidores de si mesmos, até que ficassem preparados para entrarem para a fase de recuperação, a fase racional. Hoje,
todos bem equilibrados pelo conhecimento de cultura racional que possuem em suas mãos. Hoje, todos cientes do porquê da fase de animal racional e do porquê da fase racional. E assim, vejam que tudo passa como tudo passou, e no passar, tinha que chegar alguma coisa para recuperar o animal racional. E assim, chegou a fase racional. Hoje, olham uns para os outros e sorriem de satisfação, como quem diz: agora é que chegou o que todos há muito procuravam, o que todos há muito desejavam, o equilíbrio da humanidade e a definição do mundo em que habitamos. O princípio e o fim de todo este triste passado da fase de animal racional. Hoje, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Sabemos o que somos e o que fomos. Sabemos o porquê que assim somos. Hoje, estamos dentro do nosso verdadeiro mundo racional. Hoje, estamos ligados ao nosso verdadeiro natural. Hoje, sabemos que está encerrada a nossa odisseia da vida da matéria. Hoje, sabemos o porquê de tudo, a causa de tudo e a definição de tudo. Hoje, estamos completos, porque estamos dentro da fase racional, ligados ao mundo racional, o mundo do nosso verdadeiro natural. Hoje, consideramos tudo sermos, porque sabemos que na fase consciente racional não há morte, e sim, a vida continua no nosso verdadeiro mundo, no seu verdadeiro natural. E assim, hoje estamos em um degrau superior, juntos e unidos ao racional superior, e com todos nossos irmãos do mundo racional. Vivemos em contato dia e noite com eles e com o mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo brilhantemente, racionalmente. Hoje, temos com quem contar e onde nos agarrar. A situação era de salve-se quem puder na fase de liquidação. A liquidação de tudo, moral, física e financeira. E hoje, unidos ao nosso verdadeiro mundo de origem e dizendo: é verdade, procuramos esta situação por abuso do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Hoje, a vontade é uma só, voltar para o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, porque estamos fora do nosso verdadeiro mundo, estamos no mundo do irracional. Hoje, a coisa é outra, é racional, noite e dia, dia e noite, por todos estarem em contato com o mundo racional, com os habitantes do nosso verdadeiro natural, o mundo da nossa verdadeira origem. E assim, passamos por 21 eternidades, e tudo em multiplicações de modificações. Agora, o mundo chegou no seu lugar, porque conhecem a sua origem, sabem de onde vieram e como foram parar aí nessas condições em que estão. Então, agora sim é que o mundo chegou no seu verdadeiro lugar, conhecendo o seu verdadeiro natural. Hoje, conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, conhecem o mundo racional. Agora sim, o mundo chegou no seu lugar verdadeiro, por entrar em contato com o seu verdadeiro mundo racional, por todos entrarem em contato com seus irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Agora sim, o mundo chegou no seu verdadeiro lugar da confraternização dos dois mundos em um só, a união dos dois mundos em um só, o mundo imperfeito e o mundo perfeito, a união dos puros, limpos e perfeitos com os deformados, degenerados e cheios de defeitos, a união dos dois mundos em um só, porque tudo é uma coisa só, por ser tudo de uma origem só, racional. Racional puro, limpo e perfeito, e o racional degenerado. Por livre e espontânea vontade, por abuso do livre-arbítrio, agiram e se degeneraram em matéria. E daí a imperfeição. Então, a união dos irmãos,
os irmãos decaídos na degeneração e os irmãos que estão no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Agora está aí a união dos irmãos imperfeitos com os perfeitos, e aí o mundo chegou no seu verdadeiro lugar. Tudo voltando ao seu lugar verdadeiro, tudo voltando ao seu natural verdadeiro, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. E daí a transformação dessa degeneração para o seu estado natural de racional. E assim, tudo naturalmente vai chegando no seu verdadeiro lugar, com a transformação dessa deformação racional para o seu estado verdadeiro natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Agora sim, todos chegaram no seu verdadeiro lugar por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e viverem em contato com seus irmãos, habitantes do mundo racional. E assim, vejam que tudo tinha que chegar ao seu dia, e chegou o dia da maior alegria de todos, universalmente. A união dos habitantes do mundo racional, os racionais puros, limpos e perfeitos, com os racionais degenerados. Todos unidos, porque todos são irmãos. Os que optaram por essa grande aventura, para esse grande passeio de ficarem nessas condições de degeneração, e os racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos voltando ao seu verdadeiro natural e dizendo: é verdade, que passeio inútil nós demos de entrar pela parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Progredimos por conta própria, por livre e espontânea vontade, e viemos parar aqui em condições tais que todos ficamos perdidos, não sabendo mais de onde viemos nem para onde íamos. E assim ficaram encantados nesse bosque de lama e sofrimento, cheios de tormentos, e pensando que nem o animal que não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que faz, por isso vive mal. É feito do mal, e não sabe o porquê desse feito, de ser de origem do mal, de origem da matéria, desconhecendo a razão do seu ser e vivendo como outro vegetal qualquer, que não sabe o porquê de sua existência. E assim, passaram essa temporada toda numa vida de lágrimas e sofrimentos. Agora chegaram todos no seu verdadeiro lugar, e assim todos felizes e contentes, dizendo: é verdade, nós vivíamos no mundo da matéria, tal qual um indigente, uns mortos sem solução, uns mortos em vida. Não sabíamos dar solução às nossas vidas, não sabíamos dar solução das nossas existências. Então, viviam mortos em vida, porque não sabiam descrever a causa dessa vida assim ser. Não sabiam a origem, não sabiam o porquê assim eram, não sabiam por que assim ficaram, mortos em vida. Um morto não sabe nada, não conhece nada de certo. Então, viviam nessa vida de frustrações, sempre espantados com tudo, ignorando tudo, insatisfeitos com tudo, e rezando sempre a ladainha do "Ah, se eu soubesse", que não funciona como nunca funcionou. E daí chegaram ao ponto que chegaram, de sofredores sem solução, porque não tinha quem pudesse dar solução. Apelaram para tudo e ficaram na mesma, indo para pior sempre. E agora, conhecendo e sabendo por que assim ficaram desse jeito, dessa maneira, horrivelmente, porque agiram como desejavam agir, julgando e pensando que a perfeição seria sempre a mesma. Não julgaram e não julgavam a transformação que podia existir. Mas, como tudo é bom para aprender, é bom terem dado esse passeio e ficarem racionais diferentes dos seus irmãos, que cá estão no mundo racional, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Tudo isso foi muito bom. Foi um passeio insignificante que fizeram, de experiência, como quem diz: vamos agir assim. Agiremos também puramente, porque a pureza é eterna.
como de fato é que transigiram um pouquinho fora da verdadeira pureza e ficaram desse jeito, dessa forma que aí estão, mas sempre com o fito, com o pensamento e com a ideia voltada para as coisas puras, as coisas boas, as coisas certas. E até hoje todos têm ainda mania da pureza. Tudo porque partiram da pureza para o estado em que se encontram. Então, persiste no sentimento de todos o sentimento da pureza, do amor puro, da perfeição. Mas não podiam encontrar na degeneração. E por isso até hoje estão procurando a pureza, o certo dos certos. Até hoje estão procurando acertar, apurar. Porque antes de serem assim como são, eram puros, limpos e perfeitos. Ficaram assim por livre e espontânea vontade, mas a índole de origem permanece, a índole da pureza. E por isso todos procuram apurar tudo para o bem de si mesmos. Todos têm a índole da pureza, uma coisa pura, bela, perfeita e linda. E de forma que agora chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, no seu verdadeiro natural, e conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, agora sim, é viver brilhantemente, é viver puramente, por estarem unidos com os puros do mundo racional. Todos unidos com seus irmãos, os puros, limpos e perfeitos, unidos com os impuros, cheios de defeitos. Mas todos são uma coisa só, por todos serem irmãos. Então, agora sim, chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, com o seu progresso de pureza. Chegaram no mundo racional. Hoje não tem mais o que pensar. É ler e reler, para se desenvolverem racionalmente, nascendo em todos a vidência racional, e todos vendo os seus irmãos, vendo o mundo racional. Mas tudo isso é preciso tempo, não é com 1 ano nem 2, às vezes até muito mais, dependendo do desenvolvimento de cada um. Tem os mais desenvolvidos e os totalmente desenvolvidos com o tempo. E assim, vejam que chegaram dentro da sua verdadeira morada eterna, da sua verdadeira casa, o mundo racional. De cá partiram para aí, e agora daí voltando para cá. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, em contato noite e dia com seus irmãos, sendo orientados pelos seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, para que tudo dê certo aí, nessa vida provisória, nessa vida do nada, nessa vida de lama e sofrimento. Hoje, conhecedores do porquê ficaram assim, nessas condições, sem saber. E assim, hoje, a maior alegria universal, a maior epopeia mundial, a cultura racional, o conhecimento e o reconhecimento da cultura racional, o conhecimento e o reconhecimento da fase racional, o conhecimento e o reconhecimento da ligação dos dois mundos em um só, a confraternização racional, o conhecimento e o reconhecimento da existência cosmogônica. Hoje, o povo da Terra delira de alegria, delira de emoção, delira de satisfação, delírio universal, por todos estarem em contato com os seus irmãos do mundo racional. Hoje, a emoção é grande e a satisfação também, todos brilhando racionalmente e dizendo: é verdade, fomos surpreendidos pelo maior tesouro do mundo, a cultura racional. Fomos surpreendidos por entrarmos em contato com nossos irmãos do mundo racional. E assim, vejam que o delírio universal de todos é muito grande. A alegria, esta nem se fala. Todos louvando o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: é verdade, daqui a um bocadinho, todos no seu verdadeiro lugar, todos no seu verdadeiro mundo de origem,
porque está aí o término da vida de lama, o término da vida da matéria. O mal teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Não é bem o mal, é o modo de tratar. Com a degeneração racional, o bem degenerado fica mal feito, mas, voltando à origem, pura, limpa e perfeita. Isto é que é o essencial. A vida agora passou a ser racional, por terem já conhecimento e reconhecimento da fase racional. Então, a vida agora passa a ser racional, e assim sendo, todos orientados racionalmente para que tudo dê certo na vida de todos. Mas, para que tudo isso seja realizado, é preciso ler e reler para alcançar o desenvolvimento racional, porque lendo superficialmente não adianta coisa alguma, porque lê, depois não sabe o que leu. Leu a título de curiosidade, a título de vagamente ter conhecimento da cultura racional. Então, quem lê superficialmente, a título de curiosidade, não presta atenção, por isso não sabe o que leu, não sentiu, não entendeu, não interpretou, não compreendeu coisa alguma, porque leu a título de curiosidade. Quem lê a título de curiosidade, lê apenas para vagamente ter uma insignificante noção que não corresponde a coisa alguma. Então, esses assim continuam pertencendo à fase de liquidação do animal racional, mesmo depois de estarem com o conhecimento de recuperação do animal racional em suas mãos. Mas tem gente assim mesmo, porque todos são doentes e todos vivem variando. Uns variam demais, são mais desequilibrados, e outros variam menos, e outros muito menos. Quem varia não tem noção de coisa alguma, é um doente. Quem varia não sabe o que diz nem o que faz. A natureza é de doentes, e por isso todos variando. Quem varia é porque não está bem de saúde. Basta ser um deformado para ser um doente. Basta ser um degenerado para ser um doente. Basta ser um inconsciente para ser um doente. Basta ser um sofredor para ser um doente. Basta ser um mortal para ser um doente. Então, um doente com aparência de bom, mas o procedimento prova ao contrário. Prova que é pior do que os outros, porque está mais gravemente enfermo e com aparência de bom. A natureza é desregulada, e todos são filhos dessa natureza. Por isso, têm que ser desregulados também. Então, uns regulam menos, outros regulam mais. Uns regulam melhor e outros regulam pior. Tudo de acordo com o caso da gravidade da doença. Então, há variedade e diferença entre uns e outros. E assim, vejam que a imperfeição, devido à deformação, é de uma forma tão grande que existem criaturas para tudo. Este não é um conhecimento para se ler superficialmente, e sim um conhecimento de cosmogonia universal, da origem verdadeira do animal racional. Então, é preciso uma certa atenção e, muitas vezes, a sua repetição para entender, compreender e interpretar o que aí está. Não é ler vagamente, para no fim não saber o que leu e ficar na mesma. Então, vamos ler como devemos ler para poder se valer. E assim, o mundo está cheio desses embirrados, desses tapados, desses teimosos, desses rebeldes, desses incompreensíveis, desses que falam sem conhecimento e sem saber. O mundo está cheio desses monstros, desses estúpidos, desses grosseiros, desses mancebos, mancebinhos e mancebões, que já vivem cheios de confusões consigo mesmos. Agora está aí o maior acontecimento universal, a cultura racional, que é a cultura do verdadeiro natural de aparelho racional, que deixou de ser animal racional para ser aparelho racional dentro da fase racional. E assim, vindo o equilíbrio dos seres humanos, o equilíbrio verdadeiro da humanidade, todos sendo orientados racionalmente
e ficando por completo desligados do magnetismo atuante, das forças elétricas e magnéticas destruidoras do animal racional. Deixando de ser animal racional, não estão mais sob a influência das forças magnéticas. Deixando de ser animal racional, estão completamente desligados da força animal. A força animal é a força destruidora do animal racional. E daí as multiplicações das destruições. A multiplicação da destruição é uma coisa alarmante e apavorante. Então, passando a aparelhos racionais, estarão completamente desligados do magnético, do animal. Não vão pensar mais como animais, e sim como racionais, por serem orientados racionalmente. E assim, como aparelho racional, o bem imperando e multiplicando-se entre todos, por todos serem orientados conscientemente, recebendo uma orientação consciente, que é a orientação racional, e tudo dando certo na vida de todos. Então, é preciso que se justifique a razão dos movimentos em si mesmos, pela persistência na leitura, e com o desenvolvimento racional, trazido pela persistência no ler e reler, desenvolver a cultura racional em si mesmos e em todos. E assim, o mundo entrou na sua fase natural, todos entraram na sua fase natural, no seu verdadeiro natural, de união com o seu verdadeiro mundo de origem, unidos aos habitantes, seus irmãos do mundo racional, e daí recebendo todas as orientações precisas para que tudo dê certo na vida de todos. A cultura racional é do mundo racional, é do seu verdadeiro natural de aparelho racional. É a cultura consciente, verdadeira e positiva, e não a cultura do animal. A cultura do animal é inconsciente, e basta ser do animal para coisa nenhuma de bem saber. Basta ser animal para evoluir e progredir somente o mal, porque a cultura de animal é uma cultura inconsciente. O inconsciente não sabe o que diz. Nunca está satisfeito com o que tem. É insaciável, é ambicioso e ganancioso. Isto é do animal. O animal tem ambição pelo mal, para a destruição de si mesmo, por ser animal, por ser um inconsciente. Então, o animal, por si mesmo, se destrói, e por isso vive mal, insatisfeito sempre, insaciável sempre. Uma vida de gostos e desgostos. Gosta hoje e amanhã não. Hoje gosta, amanhã não gosta. Amanhã está enjoado. É a vida de quem vive variando, de quem vive à procura do equilíbrio. Então, a vida dos insaciáveis, que nunca estão satisfeitos. A insatisfação é reinante, porque vivem inconscientemente como animal. E o animal nunca está satisfeito. Não há satisfação para o animal. O animal vive mal, e quem vive mal nunca está satisfeito. Aparenta estar. E por isso, por fora é uma coisa e por dentro é outra. Por fora diz uma coisa e por dentro pensa outra. O animal é como dois em um só. Dois em um só, porque depende da força elétrica e da força magnética. A força magnética, uma hora atua por dentro e a força elétrica atua por fora. Outra hora, a força elétrica atua por dentro do seu eu e a força magnética atua por fora. Então, são dois em um só. E daí o desequilíbrio, daí a insatisfação, vivendo desequilibrados sempre e reinando os males produzidos pelo desequilíbrio desse temperamento, dessas duas correntes que produzem a desorientação, que é a causa do desequilíbrio universal. O desequilíbrio é a causa de todos os males da destruição de si mesmo e da destruição dos seres. Tudo causado por essas duas correntes, a elétrica e a magnética, trazendo o desequilíbrio de toda a humanidade, a insatisfação, a incerteza, a ganância, a ambição, a inveja, o ciúme. Enfim, todas as ruínas, porque o magnético só produz o pensamento mau, a influência má, destruidora, os gênios maus,
A doença, o nervosismo e neurastenia. Os fluidos elétricos e magnéticos são os causadores de todos os males do animal racional, porque são forças destruidoras.